os argumentos e revisando os elementos da estrutura. Tiago, pode começar a gravação. Gente, vamos dar início. Segundo tempo da aula, né? Vamos analisar aqui uma redação modelo, né? Com o tema sobre os jogos de aposta, né? Na obra, o jogador de Fyodor, eita, nome difícil, Dostoiévski, o protagonista se vê imerso no vício do jogo, perdendo controle sobre sua vida e enfrentando uma espiral de dívidas e desespero. Gente, esse tema aí sobre jogos de aposta, pensa como está bem falado, né? Porque é um tema que repercutiu muito esse ano, né? Impactou o mundo todo, né? Impactou toda a sociedade, pessoas conhecidas, né? Acho que quase todo mundo teve um conhecido que, né, perdeu dinheiro nesses jogos. Então, é um tema que está bem falado. Então, aí a gente tem o repertório, né? A obra, aí é um repertório ficcional. Vocês já tinham conhecimento dessa obra? É uma obra bem legal aí para o repertório. Fora da ficção, esse cenário é verossímil, né? Quer dizer, é mentira na ficção, mas é verdade com o que acontece na realidade. É verossímil com a realidade do Brasil. Então, aí, ó, o autor fez o uso produtivo do repertório, né? Uma vez que os jogos de aposta e azar vêm impactando negativamente a sociedade, causando problemas em muitos indivíduos. Então, aí a gente tem o quê? O tema problematizado. Então, vocês podem ver que é a mesma estrutura, né, que a gente está produzindo. Primeiro é o repertório, depois a apresentação do tema. Nesse sentido, quais foram as causas que o autor atribuiu aí? Não falha, gente. A falha governamental e a influência midiática são fatores que precisam ser analisados. Então, aí a gente tem as teses, as causas. Então, vocês podem notar aí que mais é de causa. A causa 1 é negligência do governo, a tese 2 é a influência da mídia, né? Então, temos aí repertório, tema problematizado, teses, viu? Pronto. Pode passar para o D1. Pode passar para o D1. Então, agora nós vamos ver como foi que o aluno abordou sobre a omissão do governo. Gente, então aí nós só vamos falar de negligência do governo, viu? Primeiro, de início, que é o operador argumentativo, né? De início, é importante observar que a inércia governamental, ele traz a mesma tese, mas por sinônimo. É uma das principais barreiras para a mitigação dos impactos dos jogos de apostas no Brasil. Então, a gente tem aí o tópico frasal, né? A retomada da tese 1. Pronto. Aí agora é o conectivo. Nessa perspectiva, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é responsabilidade do Estado garantir o bem-estar social da população. Pronto, gente. O tópico frasal apresentou a tese, agora um repertório, né?
Para culpar o governo também pode apresentar a Constituição, só que a gente já está bem treinado no Thomas Hobbes, né? Agora, já que já colocou o repertório, vai fazer o uso produtivo e o embasamento. Entretanto, o repertório é positivo, né? Apesar da Constituição garantir os direitos, mas não são efetivados. Entretanto, tal postulado é quebrado quando se analisa a problemática em questão. Haja vista é um conectivo de causa. Haja vista que, uma vez que, visto que, dado que, há regulamentação insuficiente e a falta de campanhas preventivas contra o vício. Gente, vocês falar que o governo não cria campanhas ou políticas públicas que promovam uma regulamentação suficiente ou falta de campanhas, isso aí dá certo em todos os temas que vocês forem culpar o governo, entendeu? Contra o vício em apostas. Deixam os cidadãos vulneráveis a problemas graves, como o endividamento. Né? Então, qual foi a causa aqui? Por que ele diz que o governo é culpado? Porque está faltando uma regulamentação, uma fiscalização, né? Está faltando campanhas que alertem a população. Então, aí foi a causa. O governo é negligente por isso, viu? Agora, qual é a consequência do governo não agir como deveria? Por conseguinte, com efeito, como consequência, em decorrência disso. Então, vocês precisam conhecer os conectivos de consequência para abordar no final. Por conseguinte, a partir do momento que o Estado é passivo e negligente, os indivíduos mais vulneráveis, sobretudo de baixa renda, ficam expostos às armadilhas dos jogos de azar. Quais são essas armadilhas, gente? Vocês notem que a redação aí está toda explicando. Se só fosse até azar, o governo ia pensar a gente ia pensar que armadilha. Então, sempre tem que estar explicando para o corretor. Como golpes e ciclos de aposta. Pronto, explicou qual eram as armadilhas. Um termo já começa o corretor, mas você não vai deixar o espaço, né? Problemas, o indivíduo é cometido, né, a adquirir problemas emocionais. Que problemas? Tem que dizer. A exemplo da ansiedade, depressão, né, tem que falar. As armadilhas dos jogos de azar, como golpes e ciclos de aposta, marcam em relação aí de causa e consequência no embasamento. A consequência, ela faz parte ainda do embasamento. E agora, a marca de autoria, por conclusão. Desse modo, a postura governamental vigente acentua a problemática. Entenderam aí? Negligência do governo arrasando aí, né? Então, relação de causa, consequência e tudo mostrado. Agora vai para 2, né? Vamos ver a mídia, como a influência midiática impacta ainda mais, né? Na perpetuação desse problema. Pode passar. Tese 2. Além disso, é necessário considerar a influência midiática como fator potencializador da expansão dos jogos de azar. Se vocês não quisessem repetir o tema, poderia dizer do impasse, desse problema, dessa problemática, estava certo também. Tópico frasal. Vocês notem aí que abandonou governo. Aí o governo já era, não é mais para falar. Agora é a tese 2, né? Tópico frasal, agora o repertório. Atualmente, plataformas de mídia, como televisão e redes sociais, têm promovido incessantemente propagandas de apostas esportivas e jogos online. A exemplo das bets, com a promessa de ganhos rápidos e altos prêmios. Pronto, gente, aí é um repertório, viu? Então, ficou muito bom esse repertório aí, né, plataformas da mídia, porque realmente é assim que eles fazem.
induzem a vontade, é só começar a jogar, né? Pensando que vai ser do jeito que eles estão dizendo. Esse bombardeio midiático, muitas vezes, não apresenta de forma clara os riscos envolvidos. É que nem quando a mídia está apresentando um remédio. Está ali mostrando o remédio só tem os pontos positivos, né? Eles não falam os efeitos colaterais, eles não vão dizer que gestantes, que diabéticos, que hipertensos não podem tomar, né? Eles são mentalidade capitalista, eles só pensam no lucro, então eles só falam a vantagem do medicamento. Então é que nem aqui, eles vão influenciar só falando os benefícios das apostas, né? Para convencer a população. Então, esse bombardeio midiático, muitas vezes, não apresenta de forma clara os riscos envolvidos, normalizando o ato de apostas e minimizando as consequências negativas do vício, né? Então, aí apresentou aí a relação de causa, né? E a consequência, como resultado, é a consequência. Como resultado, indivíduos de todas as idades, especialmente os mais jovens e influenciáveis, que é os que acessam mais, também vê mais, né? Acabam sendo seduzidos por essas campanhas e se tornam potenciais vítimas do vício, agravando ainda mais os impactos sociais e financeiros dessa prática, né? Que vão adquirir dívidas. Com isso é necessário, aí agora a marca de autoria, com isso é necessário mudar esse panorama, viu, gente? Uma argumentação aí bem simples, gente, e bem feita, né? Então aí foi, e vocês podem notar que aí não trouxe mais nada do D1, não é para trazer argumento mais do D1, nada parecido. Até os conectivos vocês vão mudar, ó. Ele colocou aí, ó, como resultado, no outro, se não me engano, foi por conseguinte. Então, até o conectivo vocês vão mudar. Se lá no D1 colocou com efeito, no D2 como consequência, em virtude, como resultado, entendeu? Pode passar para a conclusão. Vamos analisar aí se na conclusão foram resolvidas as teses, omissão do governo e influência da mídia. Portanto, né, se é conclusão, é conectivo, conclusivo. Portanto, são essenciais algumas intervenções capazes de mitigar a problemática. Tópico frasal da conclusão. Para isso, o governo, quem é o governo, gente? É o agente. Qual é a função do governo? Detalhamento. Agente responsável por zelar pela nação. Ó, um detalhamento curtinho aí, né? Agente responsável por zelar pela nação. Na redação nota 1000, o aluno colocou, foi assim, o governo federal garante todos os direitos fundamentais da população, está correto. Aí o aluno já colocou diferente, mas está correto também, né? Ó, agente responsável por zelar pela nação, então ele já ganha 40 pontos aí do detalhamento, mais 40 do agente, já tem 80 pontos aí. Então, o que, que o governo tem que fazer? Deve desenvolver um projeto nacional de regulamentação rígida. O aluno não disse lá no... Ó, gente, a sua conclusão é a solução da sua crítica. O aluno não disse lá no desenvolvimento que a regulamentação está insuficiente, que está faltando regulamentação, né? Então, agora ele vai sugerir que haja a regulamentação. Então, se você diz que não há campanhas lá no desenvolvimento, na conclusão você vai sugerir que sejam criadas campanhas, entendeu? Então, ele já está resolvendo aí a tese 1 de cara aqui, ó. O corretor já vê logo de cara, porque ele leu lá, ele vai lembrar quando ele vê aqui, né? Ó. Deve desenvolver um projeto nacional de regulamentação rígida dos jogos de apostas e azar, ação interventiva. A ação é o elemento mais importante da conclusão. Eu sugiro que pela ação vocês já resolvam a tese. Por meio do direcionamento, por meio de modo meio, por meio do direcionamento de recursos para fiscalização e campanhas educativas
que alertem sobre os riscos com o intuito de proteger a população. Efeito. Então, até população, o aluno já tem 5 elementos, ele já tem 200 pontos na competência 5. Mas, se não... Vocês notem que se encerrasse em população, estava insuficiente. Cadê a influência midiática, né, gente? Até aí não foi falado nada que aborde sobre a influência midiática, então tem que resolver. Como é que eu vou no médico com 2 doenças e o médico passa o remédio para uma, eu venho doente do outro problema? Então, tem que resolver as 2 causas. Então, agora nós vamos ver se resolveu. Ademais, que é o conectivo de soma e adição, é necessário que as mídias, né, o agente, para resolver a tese 2, diminuam as propagandas vinculadas em seus meios comunicativos. Né? Toda hora você está vendo um influenciador, né? Tá pagando bem a plataforma, mostra lá o tanto que ele ganhou e os outros jogando também. Então, tem que diminuir isso, né? Diminuam as propagandas vinculadas em seus meios comunicativos, como as redes sociais. Então, aí tem o agente, que é mídia, diminua as propagandas é ação, a fim de é o efeito, a fim de diminuir os impactos dos jogos no Brasil, efeito. Agora é o fechamento top. Pronto, gente. Agora aí a gente tem uma proposta completa, resolveu a negligência do governo e resolveu também a influência midiática. Agora é o fechamento tópico, que é encerrar com chave de ouro, retomando um dos repertórios. Eu aconselho vocês retomar o repertório da introdução, tá bom? Dessa maneira, a sociedade poderá evitar um destino semelhante ao do protagonista de um jogador, com um futuro mais informado e seguro. Então, no filme, né, o personagem fica endividado, então ele vai convencer o corretor que fazendo todas essas medidas aí, né, regulamentação rígida e tudo, não, a ficção vai ser totalmente diferente da realidade. Então, o que ocorreu na ficção não vai ser evidenciado na prática. Tiago, pode encerrar a gravação. Eu amei esse texto aí, ficou maravilhoso, né? Encerrou? Encerrou? Pronto.